Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? André Contador por aqui, André Carvalho, mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar aí sobre planejamento tributário, né? A gente está chegando aí no final do ano, a gente está agora em outubro, mais precisamente aí 19 de outubro, né? 20 de outubro, então a gente já está caminhando para o final do ano e eu sempre falo que essa é a época dos planejamentos tributários para que a gente possa levar uma consultoria para o nosso cliente e a gente faça aquilo para que outros não façam, né? Porque se você não está junto com o teu cliente, se você não está mostrando um planejamento para ele, se você não está mostrando para ele melhoria, automaticamente pode ser que alguém apareça e mostre isso para o teu cliente. Então, se você não quer ser pego de surpresa, monte um planejamento tributário, né? Claro que o planejamento tributário não são para todos os clientes. Tem clientes que estão no começo ali de negócio, começo de estrutura, ainda não tem essa necessidade de ter um planejamento tributário, porque já dá para perceber que um cliente muito no início de um trabalho, é claro que ele vai compensar muito mais num certo regime do que no outro, você já consegue ver de cara isso, né? Não vou citar aqui se é simples nacional, se é lucro presumido ou lucro real, mas hoje nós vamos fazer aqui um planejamento tributário na prática. Vamos pegar aqui um dentista aqui, né, como exemplo, que fatura aí um certo valor. A gente tem algumas premissas básicas, né? Claro que tudo aqui é no campo da suposição, no campo da estimativa, mas já dá para você clarear a sua mente e entender aí como que funciona, tá? Já peço para você curtir, compartilhar esse vídeo. Se você já conhece o nosso conteúdo, já conhece o nosso canal, já peço para deixar o like, deixar o seu comentário e também seguir as nossas redes sociais, está aparecendo aí na tela para você. André C. Contador é o meu Instagram, lá eu posto conteúdos diários também falando sobre a vida do contador, tá? Então logo depois da vinheta, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, voltamos aqui agora e vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir tratando dessas premissas e a gente vai montar isso aqui junto, tá? Como eu disse para vocês, é algo que eu gosto de fazer junto com vocês para que vocês entendam o que a gente está fazendo. A gente vai tentar fazer um pouco ali na unha mesmo, né? Fazendo passo a passo e depois eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente utiliza aqui na Carvalho que facilita muito esse entendimento e facilita muito também encontrar esses valores ali para a gente passar para o cliente, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, ó, quais são as premissas que a gente vai usar nessa questão aqui do dentista, né? A gente tem ali um dentista autônomo, ele tem uma receita bruta mensal de 20 mil, uma receita bruta anual de 240 mil e ele tem uma tributação ali hoje como pessoa física, né? Então a gente vai trabalhar essas questões aí juntamente com esse dentista. Vamos abrir aqui um Excel só para a gente montar esse entendimento, tá? Uma coisa bem simples, bem básica. Vamos fazer aqui então, ó. Vamos fazer 3 cenários, tá? Dentista PF, dentista simples e dentista lucro presumido, tá? Então vamos fazer esses 3 cenários aqui, porque com esses 3 cenários a gente consegue trabalhar e dar um entendimento, considerando algumas premissas básicas, né, de que esse dentista aqui ainda não tem ali algumas questões, né, como eu disse para vocês, livro caixa e tudo mais, é uma série de coisas que a gente pode ter um entendimento, né? Então vamos colocar aqui premissas, né? Então ele é um dentista pessoa física, que ele vai pagar INSS, tá? Vamos pegar aqui então, ó, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos deixar da seguinte forma, eu acho que vai ficar mais fácil aqui para a gente aplicar o nosso entendimento, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui e excluir isso aqui também. Então vamos colocar aqui, ó. Impostos, né? Impostos. Vamos colocar aqui. Coloca aqui. Vamos colocar aqui impostos. Valores. Então o que o dentista pessoa física aqui, pessoal?
com esse faturamento inicial aí de 20 mil, o que ele vai pagar como pessoa física, né? Então, se a gente colocar aqui o valor, 20 mil, o que ele vai pagar aí como pessoa física? Vamos colocar aqui, ó, que ele vai pagar IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Física, e ele vai pagar INSS, tá? Essa questão do INSS, ela é interessante porque é o seguinte, a gente tem um teto máximo, né? Vamos ver aqui, ó. Ele tem um carnê-leão progressivo, até 27,5 na tabela cheia, né, de imposto de renda, e o INSS dele vai ser ali o INSS 20%, vamos considerar aqui 20%, porque existe a possibilidade dele fazer 11%. Mas vamos trabalhar com 20%, supondo que ele quer que esse valor conte, né, para a aposentadoria dele ali no teto que ele está pagando. Porque se ele pagar como salário mínimo, ele tem algumas diferenciações ali no quesito aposentadoria. Por isso que é bom conversar com o cliente para entender qual é a perspectiva dele de futuro também. Se ele tem uma perspectiva de aposentadoria para o INSS, a gente pode reduzir isso aqui, mas hoje aqui no vídeo a gente vai trabalhar com 20% sobre o teto do INSS ali, que é 8.157,41, tá? Então a gente vai trabalhar com essa premissa aqui. Então ele vai ter aqui um INSS de 20%, tá? E o imposto de renda de 27,5%. Considerando o seguinte, tá, pessoal? Que o imposto de renda a gente tem que fazer alguns cálculos ainda para entender ali o que vai ser utilizado realmente, né? Se a gente vai... O que vai ser utilizado realmente aqui. Então, quais os valores a pagar aqui como pessoa física? Vamos pegar os 20 mil, então. A gente sabe que a base... Deixa eu inserir aqui. A gente sabe que a base do INSS, ela é... Vamos pegar a base do INSS aqui. A base do INSS é 8.157,41. 8.157,41, né? Vamos tirar essa porcentagem aqui. 8.157,41. Então, essa é a base do INSS. Se a gente for fazer o cálculo aqui rápido, vezes 20%, né? Então, vezes 20%. Então, a gente tem aqui 1.631,48, tá? E qual é a base do imposto de renda, né? Então, vamos abrir aqui. Vamos aqui. Base, imposto de renda pessoa física. Qual é a base do imposto de renda? É o valor do faturamento, né? Menos o INSS recolhido. Então, a gente tem aqui, vamos colocar em valores aqui, a gente tem 18.368,52. Para o INSS, a gente tem que ir lá na tabela do imposto de renda. Então, a gente tem aqui a tabela do imposto de renda, ele vai estar aqui numa alíquota de 27,5 com uma parcela deduzida de 908,73. Então, a gente faz aqui a fórmula, né? A gente pega 18 mil vezes 27,5% menos a parcela a deduzir, né? Qual o valor da parcela a deduzir? 908,73. Vamos ver se ele vai calcular certinho aqui. Vamos ver, cadê? 4.000, não. 4.142,61. Vamos fazer na mão aqui para a gente ver se está certo esse valor. Vamos fazer na mão aqui, que na mão a gente não tem como errar, né? Vamos pegar aqui então 18.368,52 vezes 27,5% menos a parcela a deduzir, que é 908,73. 4.142, é isso mesmo. Então a gente tem um total aqui, né? Um total aqui como pessoa física. Vamos fazer a autossoma aqui. Essa autossoma é para ficar aqui. Vamos fazer aqui soma. Então ele tem um total aqui como pessoa física, pessoal, de 5.774,09. É claro, pessoal, aqui eu não estou considerando, tá?
Eu não estou considerando que ele faz livro caixa. Eu estou considerando que ele simplesmente pega o valor, joga lá e pronto. Tá? Então, em cima desses 20 mil, né, qual vai ser o percentual ali, né? Ele vai ter um percentual aqui de... Vou pegar aqui o valor dos impostos dividido pelo faturamento, tá? Então, ele tem aqui, se a gente pegar isso aqui, fizer vezes 100, então dá um percentual de 28,87%, tá? Então dá um percentual de 28,77%. Importante salientar aqui nesse momento. Então aqui a gente está fazendo o primeiro cenário dele como pessoa física. Tá? Eu peguei um dentista lá, ele chegou até mim, falou que está recolhendo muitos impostos, está pagando imposto demais e ele quer ter uma segunda alternativa para que ele possa fazer essa questão dele aí do faturamento dele, né? Recolher menos impostos, como é que ele pode fazer isso? Hoje, considerando que esse dentista ele não tem controle nenhum, que é o que é comum acontecer, apesar do Receita Saúde, né? Você como pessoa física dentista, você tem que fazer o Receita Saúde. Então, nesse caso aqui, a gente colocou que ele tem aí esse cenário, né? Esse primeiro cenário aqui para você entender como uma pessoa física normal. Então a gente tem agora o dentista no Simples Nacional também. A gente sabe que os dentistas, os profissionais ali que são regulamentados, né, com exceção do contador, eles têm fator R, né? Eles têm ali o fator R. Então a gente precisa ter essa análise aí de o que a gente vai necessitar para ele logo de cara. Então, para a gente encontrar o fator R, pessoal, eu indico sempre, tá? Eu indico sempre vocês adquirirem essa nossa planilha de cálculo de regime tributário, porque ela é muito simples, muito prática, né? Muito fácil o entendimento dela. A gente está dando uma consultoria também agora aqui, né? Para os contadores que querem começar a atender médicos, dentistas e tudo mais e não tem esse entendimento de como fazer isso. A gente consegue dar uma consultoria bem legal para você aí que quer entender um pouco mais dessa questão, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu salvar essa planilha. Salvo em downloads, vamos lá. Essa planilha de planejamento tributário ela é bem interessante, tá? Ela é muito interessante porque ela traz aqui uma premissa importantíssima que a gente precisa saber no momento de fazer o cálculo, né? Que a gente precisa ter esse entendimento de quanto que vai ser o prolabore, de quanto que vai ser o prolabore, né, desse meu cliente. Para vocês conseguirem enxergar ela aqui, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Muito possivelmente vocês estão vendo agora essa planilha de planejamento tributário. Essa planilha a gente comercializa ela. Você pode comprar, inclusive, clicando no link aqui embaixo. O que ela vai fazer? Por exemplo, se eu sei que o dentista ele fatura 20 mil por mês, eu vou colocar o valor do faturamento dele aqui. 20 mil, tá? Vou colocar aqui, ó, 10 mil para vocês verem aqui, ó. Vou colocar 5 mil. Tá vendo que 50 mil? Tá vendo que ele muda? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Quero que vocês prestem muita atenção nesse campo aqui que eu vou pintar de amarelo aqui, ó. Onde eu coloquei esse valor aqui, ó. Toda vez que eu mudo o meu prolabore aqui, ele muda o valor, porque ele me fala qual o prolabore que eu preciso ter para que eu consiga atingir o fator R. E para esse dentista que tem um faturamento de 20 mil, é muito importante isso. Ele vai precisar ter um prolabore de 4.966,36. Ó, 4.966,36. Quando eu coloco isso aqui, 4.966,36. Quando eu coloco isso aqui, a própria planilha já calcula tudo para mim. Então isso já é um adiantamento muito grande, para mim não ter que ficar tentando adivinhar.
E é claro, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, que se ele for manter um faturamento constante, é interessante a gente fazer um planejamento e uma análise de verificação de como que vai ficar o RBT12 dele, justamente porque ele está em início de atividade. Então, quando a gente fala isso, quando ele está em início de atividade, então anota esse valor aqui, né, a gente precisaria ter um Prolabore ali de 4.966,36, tá? A gente teria que ter um Prolabore, né? Só que no Prolabore a gente já percebe que já dá uma mudança ali na questão do INSS, por exemplo, que eu vou ter que pagar 11% sobre 4.000, não 20% sobre o meu limite lá, né, o meu teto do INSS. Então, só isso aqui já dá uma vantagem bem interessante, tá? Voltando aqui para o principal. Para o nosso compartilhamento, tá? Então, eu sei que agora eu preciso ter essa informação aqui, né, do dentista do Simples Nacional. Então, eu venho aqui também, ó, é uma outra alternativa que eu uso muito. Eu gosto de falar para vocês as coisas boas que a gente usa aqui no escritório, né? Que eu uso a Econet para conseguir fazer essa prospecção também, essa análise, né, de quais valores futuros isso vai me ocasionar. Porque se esse cara for manter um faturamento de 20 mil, ok. Fica fácil, né, da gente fazer ali uma simulação, ele tendo um valor fixo mensal. Mas se a gente pegar ali, por exemplo, uma pessoa que tem uma movimentação diferente, né, ele fatura um mês um valor, um mês outro, então vamos supor aqui que a gente está constituindo agora em outubro. E a gente vai calcular já em outubro também. O primeiro mês a gente já vai calcular desse dentista. Tá? Vou colocar aqui qualquer estado, porque não vai mudar de estado para estado. Isso aqui é independente, tá? Vamos colocar aqui odontologia. Atividade odontológica, ó. Então, atividade odontológica, já fala aqui, o que não é selecionado está sujeito ao fator R, né? Conforme artigo 25 da resolução CGSN 140 de 2018. Então, eu já sei. Então, qual é a minha receita bruta, pessoal, no mercado interno? 20 mil. Qual é o meu Prolabore? Lembra o valor do Prolabore que a gente vai ter que tirar? 4.966,36. André, por que esses 4.936? Por que esses 4.966,36? Justamente, pessoal, porque eu preciso do meu fator R. Mas lembra que ali ele me dá o quê? O valor do Prolabore seco, sem o recolhimento dos encargos. Então aqui eu não atingi o fator R ainda. Ó. Se você perceber aí, tá? Se você perceber, o meu fator R não foi atingido. Eu não atingi o fator R ainda. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso saber quanto de INSS eu vou ter que recolher ali. Então vamos ver lá na planilha novamente. Eu vou ver aqui na planilha quanto que vai dar o meu Prolabore. Então eu vou ter de INSS 546,26, né? Eu vou ter ali imposto total sobre o Prolabore, ó, impostos sobre o Prolabore. 861,16, né? Somando imposto de renda e INSS. Então eu volto aqui. Tá? Pego lá 4.936. Pego aqui, ó, 4.966,36 mais o INSS. Quanto é que deu o INSS aqui? 861,16. R$ 5.827,52. 5.827,52. Agora eu já consegui atingir os 28%. Esse é um grande erro também dos contadores, porque eles pegam o valor de 20 mil e fazem um cálculo de 28% para calcular o Prolabore. Então eles fazem o Prolabore de 28% mais INSS mais imposto de renda. Isso majora um pouco mais a questão dos encargos e impostos que vão ser recolhidos ali.
Então você tem que ter cuidado com isso também. Por isso que é bom você ter a planilha, porque ela vai te dar precisamente o valor do Prolabore seco, menos os impostos, tá? Então você coloca aqui que não, né? Que não tem nenhuma receita com tratamento diferenciado. Então aqui ele já me traz um cálculo do primeiro mês, tá? Ele já me traz um cálculo do primeiro mês e é interessante, né? Porque o que acontece? Essa estratégia aqui é muito legal, ó, porque quando é uma atividade que está iniciando, é o primeiro mês de faturamento, eu abri a empresa, ela já vai faturar naquele primeiro mês, a minha alíquota ela não começa em 6%. Ela já foi aqui para 7,30%. Por quê? Porque ele considerou meu RBT 12 de 240 mil. Porque não sei se vocês sabem, quando você inicia uma empresa no Simples Nacional, o faturamento dela reconhecido ali é o faturamento daquele mês multiplicado por 12. Então, meu RBT 12 não vai ser 20 mil, porque eu ainda não tenho 12 meses. Então, o que eles fazem? Eles pegam o primeiro faturamento e multiplicam por 12. Uma estratégia interessante também é, de repente, você abrir o CNPJ do cliente, do dentista, deixar ele uns meses ali ainda. É claro que se puder fazer isso, né, numa estrutura mais organizada, é deixar ele uns meses sem faturamento para que e recolhendo o Prolabore dele, inclusive, para quando ele comece a faturar, ele já tenha uma gordura de Prolabore, uma gordura de fator R, e ele já tenha meses de abertura para que ele possa pegar o faturamento dele, tá? Dividir pelos meses que ele já tem de abertura e multiplicar por 12 até que ele complete os 12 meses. Ainda tem essa particularidade muito importante aqui nesse caso, tá? Então, nesse caso aqui do dentista, vamos considerar esse cenário, que ele já começou a faturar e vamos para cima. Já começou a faturar, tá? Ele já está faturando e não tem para onde correr. Então, ele já vai ter aqui 7,30 de alíquota, ó. Então, no faturamento aqui, eu não posso considerar 6%, né? Por isso que é interessante a gente ter esse entendimento, ó. Então, aqui no Simples Nacional, o que vai acontecer? Ele vai ter aqui, ó, o Simples Nacional, né? Ele vai ter o DAS. Ele vai ter o DAS aqui para pagar, que vai dar... Vamos ver aqui, cadê o DAS aqui? 7,30%. Não tem jeito, né? Ele vai ter que pagar ali o valor, qual o valor que vai dar ali? R$ 1.460. Ó. 1.460. Quanto que ele vai ter que pagar de... Ele vai ter o Prolabore aqui, né? Prolabore que eu falei para vocês de... Vamos pegar aqui, ó. 4.966,36. Então ele vai ter esse Prolabore aqui, tá? Ele vai ter que pagar aqui... Eu vou até colocar o Prolabore para cá, ó. 4.966,36. O que ele vai ter que pagar sobre esse Prolabore aqui, pessoal? Ele vai ter que pegar esse Prolabore aqui vezes 11%, tá? De INSS. A base do imposto de renda, ele vai ter que pegar 4.000 menos 546. Isso aqui vai ser a base do imposto de renda, né? A gente tem que ir lá na tabela. Qual o valor que deu? 4.420. Então ele está aqui, ó, de 22,5%. Então ele vai pegar aqui 4.420 vezes 22,5% menos a parcela a deduzir, que é 675,49. Então 319,02, tá? Então, pegando aqui o Simples Nacional, de uma forma bem simplista, né, de uma forma bem prática mesmo, para a gente ter essa análise, o que a gente vai chegar de total aqui, tá? No Simples Nacional. A gente vai chegar num total aqui de 2.325,32 de impostos. Bem melhor já, né? Olhando aqui, já bem melhor do que 5.774, né? Do pessoa física. Então, qual o percentual disso? Vamos lá de novo. Pega os 2.000, divido
pelos 20 mil de faturamento e multiplico por 100. Então, eu já desci bastante o meu percentual, né? Já fui para 11,62%. Então, aqui eu já tenho uma diferença. Então, aqui já tem uma diferença bem expressiva, né? Se eu pegar aqui 5 mil menos 2 mil, eu já tenho uma diferença bem expressiva de 3 mil, né? Anual eu já tenho uma economia aqui, ó, de 41 mil reais, né? Bem interessante mesmo, tá? Então, pessoal, esse aqui é o primeiro passo que você tem que fazer, comparações. Então, você dentista que hoje está recolhendo, você ganha aí acima de 10 mil já, muito provavelmente você está queimando dinheiro. Você está queimando dinheiro, recolhendo como pessoa física. Ah, André, mas só que tem uma questão, eu não recolho, né? Pior ainda, tá? Se você não recolhe, pior ainda, porque se você for pego na malha fina, é 27,5% mais 90% de multa em cima de tudo que você faturou até hoje, sem direito a livro caixa, sem direito a nada. Então é pior ainda se você não estiver tributando, tá? É bem pior. Então, nesse cenário aqui, a gente já viu que o Simples Nacional já compensa muito para esse dentista, né? Vamos ver como é que fica aqui no lucro presumido, né? É claro que aqui eu não estou levando em consideração, pessoal, equiparação hospitalar, não estou levando. Aqui é um dentista que ele atende em vários consultórios, tá? Atende em vários consultórios, não tem muita demanda ali, não tem muita coisa, tá? É bem simplista mesmo. Então aqui o dentista aqui, como lucro presumido, ele vai pagar IRPJ, ele vai pagar CSLL, ele vai pagar PIS, COFINS e ISS. Tá? Vamos pegar o IRPJ aqui, considerando que a presunção é 32%. Tá? Vamos pegar aqui uma presunção de 32%. Como é que é calculada a presunção? Eu pego aqui o IRPJ, né? Eu pego aqui o valor do faturamento vezes 32%. André, como é que eu sei que é 32% mesmo? Dá pra gente vir aqui na Econet também, ó. A gente vir aqui em soluções e ferramentas, regimes tributários, por exemplo. Aí eu coloco aqui dentista. Vamos ver se parece alguma coisa aqui. Odonto. Aqui, ó, atividade odontológica. É legal isso aqui. Ele já me dá aqui, ó, lucro presumido, ó. Lucro presumido. Prestação de serviço, aplica-se o percentual de prestação de 8% quando se tratar de prestação de auxílio, diagnóstico, terapia, patologia clínica, imunológica, tal. Clínica desde que a prestadora de serviço seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da agência, tal. No contexto dos serviços odontológicos, desde que as receitas dessas atividades sejam segregadas, tem uma forma de você segregar em 8%. Tá? Desde que, quando se tratar de prestação de auxílio diagnóstico e terapia patológica clínica, imagenologia, anatomia, é aquela questão da equiparação hospitalar que eu falei para vocês, tá? Mas vamos supor que esse dentista ele não tem equiparação, não tem nada, ele é 32% direto. Tá? Ele é 32%. Então tá aqui, ó. 32% de presunção, PIS e COFINS 0,65 e 3%. Então, se eu aplicar presunção, o que acontece? Isso significa o quê? Que eu vou tributar a alíquota do imposto de renda da CSLL sobre a presunção, que é 32%. Tá? Então eu pego esses 6.400 agora, vezes 15% de imposto de renda. Tá? Pego esses 6 mil aqui, vezes 9% de CSLL. O PIS e a COFINS é 3,65, a COFINS é 0,65 sobre, tá? Vou repetir aqui, né? Sobre o faturamento total, não é sobre a presunção, tá? A COFINS a mesma coisa, tá? Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar a alíquota aqui para vocês, 0,65 e aqui é 3%, tá? Para ficar bem explicado. Então, 20 mil vezes 3%, tá? E o ISS vai variar, né, de região para região, mas eu vou considerar 5% aqui de ISS. ISS também é em cima do faturamento,
Beleza? Então, show de bola. Lucro presumido bem rápido, calculei aqui, ó. E a soma do lucro presumido aqui para mim já está dando 3.266, tá? Então aqui, ó, lucro presumido para o dentista, que não tem equiparação, não tem nada, não tem funcionário, ele atende em clínicas, tá? Ele atende em diversas clínicas, ele é aquele freelancer que está atendendo em vários locais, ele quer ter a PJ justamente para reduzir um pouco a carga tributária. Então ele vai ter um total no lucro presumido de 3.266, tá? Que daria em percentual 3.266 dividido por 20 mil, que é o faturamento dele, tá? Vou colocar aqui, vezes 100. Então, 16,33%, tá? Então, 16,33%. Comparando com o Simples Nacional ainda está bem melhor para esse dentista. E agora eu vou dar a cereja do bolo para você que ficou até o final aqui, né? Você que ficou até o final, a cereja do bolo, para você conseguir reduzir ainda mais essa alíquota dele dentro do Simples Nacional, tá? O que você vai fazer aqui para reduzir? Você vai chamar esse dentista, vai fazer uma estruturação com ele para que ele fique pelo menos de 2 a 3 meses ali recolhendo os prolabores, né? Recolhendo os prolabores sem ter faturamento ainda. Vamos editar aqui, ó. Então qual vai ser a diferença? Ele vai abrir a empresa agora em outubro e vai ficar outubro, novembro, dezembro e vai começar a faturar em janeiro de 2026. Vamos ver se vai dar uma mudança aqui. Então ele começa em janeiro de 2026. O mesmo padrão. A diferença é que em outubro ele não teve faturamento, mas ele teve o quê? Ele teve recolhimento de prolabore. Vamos considerar aquele mesmo prolabore lá, tá? Vamos pegar aqui, ó. O prolabore ficou em 4.96636. 4.966.36 mais 861 de tributos. Então ficou numa média de 5.828. 5.828. Tá? Vamos supor aqui, ó, que ele ficou só recolhendo prolabore, tá? 5.828, ó, só prolabore. E aí, quando foi em janeiro, ele teve o primeiro faturamento dele. Tá, ó, teve o primeiro faturamento dele, 5.828 de prolabore aqui também. Vamos ver se já teve alguma diferença aqui. Aí, nesse caso, ó, ele já caiu para 6% de alíquota. Ele já caiu para 6% de alíquota. André, por quê? Qual foi a mágica aí, né? Justamente, pessoal, porque o Simples Nacional ele faz a média dos últimos 12 meses para trás do período de apuração. Então, se eu tô fazendo aqui janeiro, tá? Se eu estou fazendo janeiro aqui e ela foi aberta em outubro, eu considero o quê? De dezembro para trás. Eu não tive faturamento, então meu RBT12 é zero. Então, se meu RBT12 é zero, eu me encaixo na primeira faixa de até 1.800.000, de até 180 mil. E aí eu recolho 6%. É claro que conforme eu for para frente, faturando, aí ele vai pegando, dividindo vai fracionando, mas aí eu começo já um primeiro mês ali para dar um alívio em 6%. Ó. Tá? Eu já começo o primeiro mês ali dando um alívio em 6%. Então eu diminuiria aqui o meu DAS, né? Eu diminuiria bastante aqui o meu DAS aqui, ó. Eu não pagaria 1.460, eu pagaria 1.200. Então, automaticamente, eu já cairia aqui para 10,32%, né? Então, todas essas estratégias, essas manhãzinhas, você vai pegando com o tempo, tá? Você vai pegando com o tempo. Isso é importante. Se eu editar o dado aqui de novo, colocar aqui agora fevereiro, tá? Colocar aqui fevereiro, vamos ver como é que fica no próximo mês. Ó. Não tive faturamento em outubro, vou colocar aqui 5.528 de prolabore, né? Ó, 5.528 de prolabore. Janeiro eu já tive o faturamento. Vou colocar aqui os 20 mil, normal. E o prolabore de 5.528. Tá? E coloco o meu faturamento normal, né? De fevereiro. 5.528 de prolabore.
Deixa eu voltar, será que eu coloquei 5.528 em tudo aqui? 5.528, 5.528, 5.528, 5.528, beleza. Tá vendo que eu tô com um fator R bem grande aqui, né? Justamente por esse fator. Então aqui, ó, ainda consegui manter em 6%, porque meu RBT12 ficou em 60 mil. André, como é que ele chegou nesse cálculo desse RBT12? Se eu pego aqui, ó, se eu constituir a minha empresa em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então eu tenho 4 meses de constituição. E tenho 2 meses tem 1 mês de faturamento ali, né? Então ele pega os 20 mil, divide por 4 meses que eu tenho de constituição, multiplica por 12. E aí ele chega nos 60 mil. Porque o RBT12 ele é calculado sempre do mês anterior à apuração para trás, né? Então se eu abrir em outubro, ó, eu tenho aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu estou calculando fevereiro, então eu tenho que pegar os meses para trás de fevereiro. Então, se eu tive, até o momento, 20 mil de faturamento, que foi o faturamento de janeiro que ele está pegando, eu divido isso aqui por 4. E aí eu tenho 5 mil. 5 mil vezes 12, eu tenho 60 mil. Então, meu RBT12 é 60 mil. E aí, conforme eu for entrando o mês, ele vai pegando, fazendo a média novamente, até eu completar os 12 meses, tá? Até eu completar os 12 meses. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se você está querendo começar a atender uma empresa que vai trabalhar nessa área médica, área de odontologia, você tem dúvida, você não está ainda, como eu posso dizer, seguro do que você vai fazer, nós temos alguns produtos para você aqui. O primeiro é a nossa consultoria Express, 60 dias. Nós temos a nossa consultoria 90 dias, mentoria de 6 meses e mentoria de 1 ano. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um link aqui embaixo. A gente pega na sua mão, igual a gente fez aqui com os nossos mentorados. Né? A gente está com a Adriana, com a Priscila, com mentorados focados nessa área médica, para ajudar eles a pegar esse primeiro cliente, a estruturar. A Fernanda também, né? A gente monta uma viabilidade junto com o nosso mentorado, para mostrar lá para o profissional, para o cliente, ó, você vai ter isso aqui de rentabilidade, isso aqui de margem de lucro, isso aqui você vai ter que fazer desse jeito, assim, assado, dá toda a estratégia para que você consiga ter segurança. Então você clica aqui, marca uma reunião para a gente te apresentar isso, fala com o nosso suporte. E se você também quiser essa planilha que eu apresentei aqui, tá? A planilha que você só joga os valores ali, ela já te dá todo o planejamento tributário, bem rápido, bem simples, bem dinâmico. Eu vou deixar aqui no link também, clica, compra agora, porque ela está com um tempo determinado aí numa promoção bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, um grande abraço, espero que o vídeo não tenha ficado tão longo, mas eu quis trazer aqui uma parte técnica para vocês entenderem, entender o porquê que você está calculando, não é só jogar de qualquer jeito numa planilha e passar para o cliente, você precisa saber o que você está fazendo, ter segurança para que não aconteça aí nenhum problema, né, no momento ali de começar a calcular o Simples Nacional, ou o lucro presumido, ou o lucro real desse cliente, tá? Então fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!